Olá, o meu nome é Cláudia Costa, sou professora de Físico-Química. Hoje vamos falar um pedacinho sobre a atividade experimental que permite determinar a densidade relativa de metais. Neste vídeo vamos abordar o que é que precisamos determinar enquanto objetivo, como é que se executa a atividade visando esse objetivo, o que é relevante registar com os nossos sentidos, quais são as observações, o que é que vou medir e como é que faço esse registro, depois como é que vamos trabalhar esses dados e o que é que vamos calcular e o que é que podemos concluir no final. Então, o nosso objetivo é determinar a densidade relativa de um metal usando uma metodologia específica, que é o recurso ao piconómetro. Portanto, vamos usar a técnica da piconometria. Como é que fazemos isto? A nossa primeira etapa implica então medir a massa do nosso metal. Aqui na imagem eu coloquei 3 esferas, mas pode ser qualquer metal. Convém fazer esta medição 3 vezes para fazer um registro que depois nos permita calcular uma média. A etapa 2 implica encher o piconómetro. O piconómetro é um frasco de vidro pequenino com alguma fragilidade. Vamos enchê-lo com água até ao máximo que for possível, colocar a tampa e, ao colocar a tampa, garantir que a água está acertada ao nível do menisco. Já vamos ver mais para a frente essas imagens em que temos que colocar a água no ponto certo. Não é possível introduzir água pela parte de cima do piconómetro, porque vai-se formar aqui uma bolha de água. Portanto, se o nível da água, quando fechamos a tampa, estiver abaixo da linha, temos que abrir, voltar a encher. Portanto, o ideal é colocar aqui por cima, usar a tensão superficial da água e colocar mais água do que aquela que à partida seria o nosso limite, só depois fechar e esperar que esse volume de água ultrapasse o valor do nosso menisco. Caso ultrapasse, vamos usar um bocadinho de papel absorvente, fazer um rolinho muito fininho para introduzir aqui na parte de cima do piconómetro e sugar no fundo o excesso de água. Depois de enchermos o piconómetro com água, antes de colocar a tampa, devemos medir a sua temperatura, a temperatura da água. Depois de colocar a tampa, garantir que está tudo seco no exterior e voltar à balança para pesar esse piconómetro cheio de água com o sólido ao lado. Esta pesagem também deve ser executada 3 vezes. A última etapa implica abrir o piconómetro, colocar o nosso metal no interior do piconómetro e voltar a acertar o nível da água. Portanto, voltar a colocar a água acima do limite, colocar a tampa do piconómetro, garantir que o nível da água vai ficar efetivamente aqui ao nível do menisco. Caso esteja abaixo, tirar a tampa, voltar a encher, voltar a tentar. Se ultrapassar, no fundo é colocar aqui por cima um pedacinho de papel, um rolinho bem fininho, mais fino até que um cotonete, para absorver o excesso de água. Todas as medições de massas devem ser executadas com o piconómetro completamente seco no exterior, com o nível da água no local correto e pelo menos uma pesagem tripla. Outra coisa importante é garantir que durante o enchimento do piconómetro com água não vamos ter bolhas de ar. Para que isso não aconteça, normalmente colocamos o piconómetro na lateral e enchemos com uma garrafa de esguicho encostada à parede e vamos deixando escorrer o líquido lentamente pela parede do piconómetro. Podemos até rodar o piconómetro lentamente e depois, quando formos fechar com a tampa, fazer um movimento vertical rápido para que o excesso escorra aqui pelo capilar, por este pescocinho do piconómetro. Neste processo há um registro de observações que importa fazer. Estas observações dizem respeito à utilização dos nossos sentidos, portanto, essencialmente a visão, eventualmente o olfato, se for caso disso, o tato e a audição. Só não vamos usar o paladar, por razões óbvias no laboratório não devemos experimentar absolutamente nada. Então, o que é que nós vamos registar neste tópico na nossa atividade? Basicamente, o nosso objetivo
primeiro é garantir que não temos bolhas de ar no interior do picnómetro. E se existirem, se mesmo assim realizarmos a medição, esse registro deve ser feito por escrito para não nos esquecermos quando formos fazer a análise dos resultados. A outra coisa que devemos analisar é se o nível do líquido está alinhado com o menisco. Caso esteja em excesso, está aqui então o tal palitinho de papel para eliminar o excesso, ou se estiver por baixo, retirar a tampa, voltar a encher o picnómetro e tentar novamente. Também é importante registarmos se todas as medições de massa que aconteceram implicaram um picnómetro seco. Se ele não estiver seco, as gotas de água que estiverem no exterior vão interferir com as nossas medições e afastar-nos do valor que precisamos determinar. O que é que vamos medir? Como é que fazemos esse registro? As medições devem ser sempre feitas usando uma tabela. Nessa tabela eu vou registar todos os ensaios. Eu falei em fazermos 3. Vamos medir 4 coisas diferentes. Vamos medir a temperatura da água, vamos medir a massa do nosso metal, a massa do picnómetro cheio de água com o metal ao seu lado e a massa do picnómetro cheio de água com o metal no interior. Esses registros devem ser feitos de forma cautelosa, garantindo a incerteza de todos os equipamentos. Neste caso em particular, a minha balança tem aqui uma incerteza de 0,01 grama. Para todos os registros, convém que a balança seja sempre a mesma, que vai executar todas estas medições, e já ao nível do termómetro, temos que ter alguma cautela, porque o termómetro que eu usei lê até ao grau, e então, uma vez que ele tem uma escala, não é digital, a sua incerteza é metade da menor divisão da escala, será 0,5 graus Celsius. Mas existem outros termómetros, depois têm que ver qual é aquele com que vão trabalhar. Ter a cautela de utilizar o número de casas decimais correspondente ao número de casas decimais da incerteza que identificamos. Como é que eu vou trabalhar estes dados que registrei e realizar os cálculos? O nosso objetivo primeiro era calcular a densidade relativa do metal utilizado. Como é que vou fazer isso? Vamos começar por calcular todas as médias para todas as grandezas medidas, a massa do metal, a massa do picnómetro com água e o metal ao lado, a massa do picnómetro com água e o metal no seu interior e também a temperatura da água. Depois de fazermos o cálculo das médias, vamos então concretizar a nossa atividade. A densidade relativa, para ser calculada, temos que perceber o que é que ela representa. Ela é relativa porque existe, ou estamos a fazer uma comparação com uma referência, um padrão. Então, basicamente, a densidade relativa, se é uma comparação, é um quociente entre a massa volúmica do metal que nós estamos a utilizar e a massa volúmica da nossa referência ou padrão. A referência que é comum utilizar-se é água a 4 graus Celsius. No entanto, nem sempre nós trabalhamos à temperatura de 4 graus Celsius, que é para dizer que quase nunca o fazemos, a não ser em laboratórios certificados. Então, no ambiente escolar, vamos trabalhar uma temperatura diferente e depois, no final, fazemos uma correção para podermos determinar a densidade a 4 graus Celsius. Ao executarmos esta comparação, o ρ, a massa volúmica ou densidade de qualquer material, calcula-se dividindo a massa pelo seu volume. No fundo, vou fazer isso aqui nas duas, no numerador e no denominador, mas neste processo, o facto de usarmos a técnica da picnometria permite-nos estabelecer uma relação muito importante. E porquê é que usamos o picnómetro? Para garantir que o volume do nosso sólido, do nosso metal, vai ser exatamente o mesmo volume da água que vai sair do picnómetro quando nós colocamos o sólido no seu interior. Então, basicamente, o volume da nossa referência e o volume do metal vão poder ser simplificados. Não esquecer que esta referência, no caso de estarmos a utilizar a comparação à água, é o volume da água que saiu do picnómetro quando colocamos o metal no interior. Chama-se o volume da água deslocada.
Isto é muito importante, porque se nós simplificarmos aqui o volume, vamos ficar com uma razão de duas massas. E esta massa, a massa da nossa referência, também é a massa da água que já não está no picnómetro. É a massa da água deslocada. Não é a massa que fica no interior do picnómetro. É muito importante ter isto em consideração, porque para eu determinar esta massa de água deslocada, eu tenho que ir às minhas medições e perceber como é que eu vou buscar esse valor. Então reparem, se a segunda medição de massa que executamos tem o picnómetro cheio de água e o metal ao lado, na terceira o metal está no interior do picnómetro. Se o nível da água está sempre de acordo com o menisco, basicamente entre uma e a segunda medição, o que está aqui a faltar é a água que saiu quando nós introduzimos o sólido no interior do picnómetro. Então, esta massa de água deslocada não é mais do que a diferença entre a massa do picnómetro cheio de água com o metal ao lado e a massa do picnómetro cheio de água com o metal no seu interior. E o que nós vamos executar em termos de cálculo da nossa densidade relativa é, na realidade, uma diferença de duas massas. Então, se eu substituir a massa do meu metal, no exemplo que eu tenho aqui, 7,867, e a massa da minha referência, a massa de água deslocada, vai ser os 62,742 menos 61,747. Este resultado vai-me permitir obter a densidade relativa, mas à temperatura a que executamos a experiência. Neste caso, os 19 graus Celsius. E o objetivo é determinar a densidade a 4 graus Celsius para podermos comparar esse valor com a nossa referência ou padrão. Para podermos obter esse dado, vamos fazer a correção da densidade relativa. Então, se a 19 graus nós já temos o valor, a 4, eu só tenho que multiplicar esse valor pela densidade da água, a temperatura a que nós fizemos a determinação, neste caso 19 graus Celsius. Reparem que está aqui o valor tabulado. Eu deixei a tabela com mais temperaturas, vocês podem encontrar facilmente na internet outras temperaturas que não estas, e a dividir pela densidade da água a 4 graus Celsius, que também deixei aqui na minha tabela, que é 1 grama por centímetro cúbico. Quando fazemos este cálculo, vamos obter o valor da densidade do metal já corrigido para a temperatura a 4 graus Celsius. Finalmente, depois de termos esse valor, vamos calcular o erro relativo percentual. Isto implica que eu tenho que saber qual é a densidade relativa do metal que eu estou a trabalhar à temperatura a qual estou a trabalhar. Neste caso, o exemplo que eu usei foi usando o material ferro, o valor é 7,87. Se eu calcular o erro, vou subtrair ao valor medido, este 7,894, o valor tabulado, que é o valor que eu tenho aqui na minha tabela, e volto a dividir pelo valor tabulado. Isto vai estar em módulos, porque não faz sentido falar num erro negativo, um erro percentual negativo. Poderíamos falar o erro absoluto, a parte do numerador. Se é positivo, o erro foi cometido por excesso. Se for negativo, ele foi cometido por defeito. Mas em termos percentuais, isso não tem significado físico. Cálculos feitos. Nesta determinação, obtive um erro de 0,308%. É um erro bastante pequenino, uma determinação muito exata. Contas feitas, o que é que eu posso concluir, o que é que eu posso registar no meu relatório, na minha ficha experimental, na minha síntese desta atividade? Basicamente, eu vou apresentar o meu resultado e atenção que o resultado deve ser apresentado usando o valor depois de corrigido, mais ou menos o erro relativo percentual. Devo dar indicação que os objetivos foram ou não cumpridos, neste caso sim, porque conseguimos determinar a densidade relativa do ferro. Explorar o significado desta densidade relativa, basicamente ter obtido estes 7,894 de densidade relativa é a mesma coisa que dizer que a massa volúmica do ferro é 7,894 vezes maior ou superior à massa volúmica da água a 4 graus Celsius, uma vez que ela é o meu padrão. Exploro
que como o erro percentual foi menor do que 5%, a minha determinação foi muito exata. Se tiver um valor maior, desde que ele esteja perto dos 5%, posso referir que a determinação foi exata, mas ter alguma cautela, porque se tiver percentagens de erro relativo muito grandes, perco essa exatidão. E dar indicação que neste processo podem ter ocorrido diferentes erros. Embora com uma determinação muito exata não haja muito a referir, se tiverem valores mais elevados de erro, podem abordar a presença de erros sistemáticos e aleatórios. Dentro dos sistemáticos, há aqui dois que normalmente não dependem da nossa execução. A calibração da balança e do termómetro normalmente está feita quando vamos utilizar, mas também a presença de bolhas de ar, e é aqui que entra a importância do registro que fizemos nas observações. Se elas existirem, elas vão fazer com que a massa que eu estou a ler seja inferior àquela que deveria, porque eu vou ter o mesmo nível de água, mas vou ter mais ar no interior do picnómetro. A secagem do exterior do picnómetro, se não for bem executada, também tem aqui uma implicação nos erros sistemáticos. Também vou ler valores de massa superiores, neste caso superiores ao que deveria determinar, prevendo aqui desvios e erros na determinação da minha densidade relativa. Ao nível dos erros aleatórios, se houver flutuação da temperatura no laboratório, isto implica um erro aleatório. Se a determinação for feita a uma temperatura diferente daquela que nós pretendemos e não for feita a correção do valor da densidade, eu posso ter um erro sistemático se a temperatura for constante. Mas se ela flutuar, se eu tanto tenho 19, como 20, como 18 graus Celsius no decorrer da atividade, esse erro passa a ser aleatório. Se o nível do líquido não estiver alinhado com o menisco, também tem um erro aleatório. Ele pode estar acima ou abaixo do menisco, induzindo um valor incoerente. E a presença de impurezas no metal que eu utilizei também me desvia a determinação do valor coerente. Um aspecto a ter em conta é que, independentemente da massa de metal que eu vou utilizar para determinar a densidade, a sua densidade é sempre a mesma. Portanto, se eu tiver uma massa maior ou uma massa mais pequenina, um volume maior ou um volume mais pequenino do metal que eu vou testar, o valor da sua densidade à mesma temperatura não varia. Ele é uma propriedade específica daquele material. Espero ter ajudado a compreender um pedacinho mais esta atividade. Ela é relativamente simples. Já nos permite fazer aqui alguns cálculos com interesse. Alguma questão? Deixem-me uma mensagem ou enviem-me um e-mail. Bom trabalho!